Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro, em qualquer lugar do Brasil. Estamos dando continuidade aqui no melhor site que nós temos de preparatório para concurso no Brasil. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público, pessoal. Para você que está aí tentando INSS, tentando qualquer uma das instituições que vão estar cobrando direito previdenciário, nós estamos trazendo para você todo o direito previdenciário explicado. E estamos dando continuidade à nossa matéria que nós estamos trabalhando com aposentadoria por tempo de contribuição no RGPS, pessoal, no Regime Geral da Previdência Social. E na aula passada, a gente falou único e exclusivamente sobre o que é levado em consideração pela lei para ser contado como tempo de contribuição. E nós vimos que são 21 hipóteses e nós mostramos uma técnica melhor para vocês acerca de como estudar, que é fazendo o que a gente chama de conhecimento inverso. Eu expliquei para você as 21 hipóteses corretas, que com certeza vai ser levado em consideração para a lei para tempo de contribuição. E mostrei para vocês também o que não deve ser levado em consideração. Só que eu esqueci um pedacinho, pessoal, e eu vou mostrar para vocês agora nessa nossa aula. Então, vamos lá dentro da nossa aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Geral da Previdência Social, o que não é considerado como tempo de contribuição pela lei. E o que não será considerado como tempo de contribuição? O tempo correspondente ao emprego ou à atividade não vinculada ao Regime Geral da Previdência Social. Óbvio, se a atividade ela não é vinculada ao regime geral, ela não será utilizada para contar tempo em um benefício do regime geral, que é o que a gente está falando, a aposentadoria por tempo de contribuição. 2. Qualquer tempo que já tenha sido considerado para concessão de qualquer aposentadoria prevista no regime geral ou por outro regime de previdência social. E nós temos também o tempo exercido com menos de 16 anos de idade, salvo as exceções previstas na lei, pessoal. E nós também temos em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e não foi intercalado entre uma atividade e outra. Ou seja, se eu recebi o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e não exerci atividade remunerada entre um ou outro, o que acontece, pessoal? Eu não posso contar esse tempo como tempo de contribuição. E 5. Do bolsista e do estagiário que prestam serviços à empresa, de acordo com a Lei 6.494 de 77, exceto se contribuiu à época como facultativo. A gente sabe hoje com a nova lei, com a lei moderna acerca do estagiário, que o estagiário ele não recebe remuneração, ele recebe contribuição, uma bolsa, ele recebe uma bolsa para contribuir nas despesas dele. Porque o condão do estágio é o condão de aprimoramento profissional. E aqui a gente pode entender que tanto o bolsista como o estagiário, eles não contam esse tempo de bolsa ou tempo de estágio para a aposentadoria por tempo de contribuição. Somente se desse bolsista e esse estagiário contribuíram como segurado facultativo. Aí sim, a contribuição que ele deu como segurado facultativo irá contar como tempo de contribuição para a nossa aposentadoria. Ok? Então, terminamos agora e vamos para o nosso próximo tópico, pessoal. Que eu falei para vocês no início das nossas aulas sobre a aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição, que é a aposentadoria proporcional e regras de transição. Pessoal, aqui a gente já está falando de um instituto que veio na lei anterior e ainda se manteve durante algum certo tempo. Por quê? Porque é o seguinte, a nova lei não corrobora mais com a aposentadoria proporcional. Mas quem tinha direito à aposentadoria proporcional? Ela vai ficar entregue, ela não vai receber o benefício de maneira alguma. E para isso foi instituído pela lei algumas regras de transição entre uma lei e outra, correto? E é o que nós vamos passar a explicar agora, pessoal. E o que seria? Seria que a aposentadoria proporcional seria que o segurado inscrito na Previdência Social antes de 16 de 12 de 1998 poderá optar pela aposentadoria proporcional, desde que cumpra as regras transitórias. Então, o primeiro requisito, a primeira coisa que a gente já depreende do conhecimento que nós estamos tendo da aposentadoria proporcional é o quê? Somente pessoas que foram inscritas antes do dia
16/12/98 poderá optar por essa aposentadoria proporcional, pessoal. E como é que ela se dá? Como é que ela vai acontecer? E por que alguém optaria por uma aposentadoria proporcional? Para requerer a aposentadoria proporcional, e antes eu vou explicar uma coisa para vocês, pessoal. A aposentadoria proporcional, ela seria proporcional à alíquota sobre a qual iria incidir a sua contribuição, o tempo que você iria pagar a sua contribuição. Então, por exemplo, ela seria 11%, ela seria menor, ou então um pouco maior. Seria mais ou menos colocado assim, como eu disse para vocês. Ela seria menor do que a alíquota que eu normalmente pagaria. Então, como é que ela deve acontecer? Ela tem uma regra própria. E essa regra própria é de que, para requerer a aposentadoria proporcional, o segurado deverá ter 53 anos de idade se homem e 48 anos de idade se mulher. E contar o tempo de contribuição igual, sendo, no mínimo, a soma de 30 anos se homem e 25 anos se mulher. Então, eu vou receber uma aposentadoria proporcional se eu chegar a 53 anos de idade sendo homem com 30 anos de contribuição. Se mulher, com 48 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ou se eu estiver em fase de pedágio, ou seja, que é um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional 20 de 98, faltaria para atingir o limite do tempo descrito anteriormente. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu respirar fundo aqui para poder passar para vocês. É o seguinte. Se antes de 98, 16/12/98, antes dessa data dessa publicação, eu pagava um período adicional de 40% do tempo, o que acontece, pessoal? Para atingir o limite de 30 anos, eu vou fazer jus também à aposentadoria proporcional. Ou seja, se antes de 98 eu pagava a minha contribuição com 40% a mais, eu vou poder contar esse tempo, 40% a mais, para poder auxiliar a atingir o tempo de 30 anos, no caso eu que sou homem, e eu vim a atingi-lo, então eu faço jus à aposentadoria proporcional. Então seria o quê? Eu pagando a alíquota normal, mais 40% para poder chegar mais rápido até os 30 anos de contribuição. E assim eu faço jus à aposentadoria proporcional. Sendo que isso tem que ser antes de 16/12/98, pessoal. O valor da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% do valor da aposentadoria integral, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere o limite exigido, até o limite de 100%, e multiplicado pelo fator previdenciário. Então, pessoal, eu completei 30 anos de contribuição. Eu vou receber 70% de uma aposentadoria integral. Correto, né? Para cada ano que eu passar acima desse período, desse máximo de 30, desse mínimo de 30 anos de contribuição, eu vou acrescentar mais 5% à minha aposentadoria. Então, se eu fiz 31 anos de contribuição, eu vou receber 75%. Se eu fiz 32 anos de contribuição, eu vou fazer o quê? 80%. Se eu fizer e assim por diante. E assim vai se dar o pagamento do valor da aposentadoria proporcional. Isso quando eu chegar até o limite de 100%. E depois eu tenho de multiplicar pelo fator previdenciário para ver qual o valor que vai sair. Lembrando que o fator previdenciário a gente explicou na nossa aula passada. É importante ressaltar que aqueles segurados que em 16/12/98 já tinham um tempo mínimo exigido, 25 anos se mulher e 30 anos se homem, terão direito à aposentadoria proporcional, sem acréscimo do pedágio, ou seja, sem os 40%. Já os segurados que se filiaram após 16/12/98 não terão direito à aposentadoria proporcional. Então eu não posso optar pela aposentadoria proporcional, porque antes era uma faculdade, eu poderia escolher a qual tipo de aposentadoria eu poderia optar. E quando o aposentado retorna ao trabalho, pessoal? O aposentado dentro do tempo de contribuição que nós vamos falar. Porque primeiro, para esclarecer para vocês, nós falamos sobre a aposentadoria proporcional. E agora nós vamos estar falando sobre o retorno do aposentado ao trabalho dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. Que vai falar o que para a gente? Que o aposentado por tempo de contribuição que retornar ao trabalho terá que contribuir para a Previdência Social, de acordo com a sua categoria de segurado e faixa salarial. Esses trabalhadores
terão direito a salário família, salário maternidade e reabilitação profissional, se for o caso. Então nós vamos ver que o aposentado que retornar ao trabalho, pessoal, ele vai ter que sim voltar a contribuir. Não há problema algum a pessoa que era segurada e que está aposentada, ela vir a ingressar novamente no mercado de trabalho, desde que ela faça as contribuições devidas ao seu cargo e à sua faixa salarial. E é importante ressaltar aqui, todo aposentado que voltou ao trabalho, o que acontece, pessoal? Ele tem direito ao salário família, ele tem direito ao salário maternidade e, se for o caso, por exemplo, se ele vier do auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, a reabilitação proporcional. E nós também vamos ver que a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do primeiro pagamento, ela é irreversível, pessoal, e irrenunciável, ou seja, o segurado, aquela pessoa que optou pela aposentadoria por tempo de contribuição, ele não pode desistir do benefício. Ele vai ter de seguir com esse benefício até o final. Por isso ele é irreversível e irrenunciável. Nós vamos ver também que o trabalhador não precisa sair do emprego para requerer a aposentadoria por tempo de contribuição, pessoal. Ao contrário do que a gente imagina, ele não precisa sair do emprego para pedir. Ele pode continuar no seu emprego, desde que ele continue fazendo o quê? Desde que ele continue contribuindo, fazendo a sua contribuição à Previdência Social. Como é que vai dar essa comprovação do tempo de contribuição? Assim, eu trabalhei durante tanto tempo, contribuí durante tanto tempo. Como é que eu vou comprovar isso? Quais são os documentos que são hábeis a provar isso? Quais são, dependendo de cada trabalhador, por exemplo, se é um trabalhador rural, ele vai ter um tipo de comprovação. Se ele é um trabalhador avulso, ele vai ter outro tipo de contribuição. Como é que funciona? Nós vamos ver assim. A prova do tempo de serviço, salvo em algumas peculiaridades, ela é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos serem contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar as datas de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado. Então, todo e qualquer documento que eu vou ter, que vai me informar o período em que eu trabalhei, que vai informar quando ele começou, quando ele terminou, e se eu for trabalhador avulso, como foi a condição em que eu trabalhei, ele está apto a comprovar o tempo de contribuição, pessoal. Isso se ele for contemporâneo dos fatos descritos, ou seja, se esse documento ele for aquele documento, por exemplo, eu estou querendo comprovar o pagamento da minha contribuição do mês 11 de 1998. Se eu tenho um documento que foi lançado, o contra-cheque, o olerite, que foi lançado nesse 11 de 98, ele é um documento contemporâneo ao pagamento da contribuição. Portanto, ele está hábil a comprovar a contribuição para a nossa aposentadoria. Servem para a prova do tempo de serviço, os seguintes documentos, pessoal. Contrato individual de trabalho, a carteira profissional e ou a carteira de trabalho e previdência social, a carteira de férias, a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta de contribuições dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, a caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas e declarações da Receita Federal, bem como certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada do documento que prova o exercício da atividade, o contrato social e respectivo distrato, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de firma individual, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, certificado de sindicato ou órgão gestor de mãos de obra que agrupa trabalhadores avulsos, comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no caso de produtores em regime de economia familiar, e o bloco de notas do produtor rural ou a declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pessoal. Sendo que vale mencionar que, na falta de documentos contemporâneos, podem ser aceitas declarações do empregador ou seu preposto, atestado de empresa ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos da legislação, desde que extraídos de registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização do INPC.
INSS, pessoal. Esses são os documentos hábeis a comprovar o tempo de contribuição para a finalidade da nossa aposentadoria. Então nós vamos dando continuidade à nossa matéria e eu espero vocês na nossa próxima aula aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Até mais, pessoal.